Olá, meus alunos, tudo bom? Então, agora nós vamos para mais uma etapa da teoria da computação, que é a máquina de Turing como uma máquina capaz de alterar a informação que ela leu, certo? A máquina de Turing que vai alterar a informação que ela leu pode nos levar à necessidade de ter mais um espaço de memória. E isso é fácil de você entender quando você está programando. Porque, assim, muitas vezes você altera a mesma variável, né? Contador igual a contador mais mais. E às vezes você, na hora que está programando, precisa alterar uma terceira variável, né? Então, saldo final igual a compras mais impostos, né? Então você tem lá uma segunda e terceira variável. Mas vamos começar na situação onde eu preciso alterar uma única variável, tá? Vejam que a máquina de Turing que nós estamos fazendo agora, File New Turing Machine, é uma máquina de Turing apenas. Aqui nós vamos ver mais tarde, quando precisamos de mais de uma variável, a Multitape Turing Machine. Agora vamos para Turing Machine, certo? Muito bem. Uma bolinha. Ok. Vamos imaginar uma máquina de Turing aonde eu queira somar palitinhos. Eu tenho lá, somar números uns. Quantos números uns tem? Né? Então vamos supor que nós temos um sistema decimal unário, tá? Que só existe o número 1, e nós queremos fazer a soma. Tá? Tipo assim, 1 mais 1. Então seria 1, 2, 3, 4, 5 palitinhos. Né? Bom, então nesse caso vai ser assim, ó. Nós vamos criar uma máquina de Turing nova. E toda vez que a gente lê o número 1, nós vamos escrever o número 1 e nós vamos avançar para a direita na fita. Tá bem? Bom, se por um acaso ele lê o sinal de mais, eu quero que ele escreva o número 1 e avance para a direita com a fita. Certo? Bom, caso ele continue lendo números uns, 1, eu quero que vá para a direita também. Bom, vai chegar uma altura em que ele vai ler um vazio, certo? Então, se ele ler um vazio, eu quero que escreva vazio. Só que aqui, isso é inédito. Aqui nós podemos mandar ele ir para a direita, ficar parado ou voltar para a esquerda. Eu vou mandar ele voltar para a esquerda. L é left. É left em inglês é esquerda. R é right. Right em inglês é direita. E essa é stop, que é parado em inglês, tá? Então, left. Certo? Então, ele vai voltar 1. Por que ele vai voltar 1? Porque eu estava lá, ó, por exemplo, uma entrada. Não coloquei o inicial e final. Vamos abrir aqui o Word. A nossa ideia é a seguinte. Acho que seria melhor até com Excel isso aqui. Excel. Eu tenho lá assim, ó, qual que é a minha proposta? Um sistema unário. Então só tem número 1, número 1, número 1. 3, número 1, mais número 1, número 1. O que eu quero que ele faça é some. Então, aqui tem 3 números 1, aqui tem 2 números 1, eu quero que ele me escreva 1, 2, 3, 4, 5 números 1. Então, essa é a brincadeirinha que nós estamos fazendo para entender. Então, aconteceu o quê? Ele lia número 1, ficava no número 1. Lia número 1, ficava no número 1. Lia número 1, ficava no número 1. Quando ele leu mais, ele substituiu o mais pelo número 1. E continuou, leu o número 1, escreveu o número 1, leu o número 1, escreveu o número 1. Quando ele leu um final aqui, tá? Eu pedi para ele, ao invés de ir para cá na fita, eu pedi para ele voltar 1 na fita. E o que eu tenho que fazer quando ele voltar na fita? Vamos voltar lá a nossa máquina de Turing. Quando ele voltar na fita, eu quero que ele leia o número 1, escreva vazio e vá para a direita. Certo?
E aí depois, se ele lê um vazio, escreve vazio, vai para, sei lá, stop, por exemplo, certo? E esse é o estado inicial e esse é o estado final, certo? Então essa máquina de Turing, diferente da máquina de Turing que nós vimos no outro vídeo, ela é uma máquina de Turing que transforma. Em que momento que ela transforma? Aqui, quando ela lê um sinal de mais, ela transforma no número 1. E aqui, quando ela lê um sinal de vazio, ela sinal de 1, desculpa, ela transforma em vazio, certo? Então a máquina de Turing que transforma. E também a máquina de Turing diferente que nós estávamos vendo, porque ela em dado momento ela vai para a esquerda, que na nossa primeira brincadeira não tinha nenhuma situação assim, e em dado momento ela não avança, ela fica em stop. Será que isso vai funcionar? Input step. Vamos colocar aqui 1, 2, 3 mais 1, 2, que é a nossa brincadeira. 3 mais 2 vai dar 5, tem que ter 5 números 1. Então, step, ó, leu o número 1, escreveu o número 1, ficou no estado Q0. Leu o número 1, escreveu o número 1, ficou no estado Q0. Leu o sinal de mais, foi para o estado Q1, só que quando ele for para o estado Q1, ele transformou o sinal de mais no número 1. Então agora, se a gente for ver na nossa fita, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 números 1. 3 mais 2 é 6? Não é, né? Então, em algum momento, nós vamos ter que corrigir isso. Step. Step. Opa! Leu o vazio. Escreveu o vazio. Foi para o Q2. E ao invés de ele ir para frente, ele voltou para a direita. Vocês perceberam isso? Que ele voltou para a direita, ó. Onde a setinha está apontando aqui, ó. Está apontando para cima do número 1. Certo? E agora ele vai fazer o quê? Se ele ler o número 1, vai escrever vazio. Será que é isso? Lê o número 1 e escrever vazio. E agora, se ele ler o vazio, vai escrever vazio e vai ficar no mesmo lugar. Então, olha só aqui. 1, 2, 3, 4, 5 número 1. Certo, pessoal? Se eu quisesse, por exemplo, que a setinha ficasse exatamente no vazio seguinte ao número 1 final, aqui ao invés de stop eu tinha dado um left, né? Mas eu queria usar as três situações numa única máquina de Turing, certo? Uma máquina de Turing mais assim, que faça um uso mais intenso dessas situações é uma máquina de Turing que, ao invés de fazer a soma, faça uma multiplicação dos numerozinhos uns aqui, certo? E isso seria uma máquina de Turing que iria usar talvez duas fitas, né? Então talvez eu tivesse que usar a fita de cima para mim ler a equação que eu estou construindo e manipular ela, e a fita de baixo para mim ir salvando o resultado, né? Mas isso fica para outro vídeo. Para o vídeo de agora, eu quero que vocês façam o seguinte: quero que vocês façam uma máquina de Turing que diminua um número inteiro natural maior do que 2 do número inteiro natural positivo menor do que 2. Não precisa ser menor. Menor que o primeiro. Então vamos escrever a máquina de Turing aqui de maneira que não fique dúvidas para ninguém. Criar uma máquina de Turing. Onde seja inserido um número inteiro positivo maior do que 2. Inserido o número inteiro positivo maior que 2. Vamos aumentar o zoom para ficar bom no vídeo.
assim, certo? Em seguida, inserido o sinal de menos, tá? Em seguida, inserido um número inteiro positivo menor do que a primeira parcela. Então, se eu coloquei aqui, por exemplo, o número 5, sei lá, 25, então aqui eu vou ter que colocar um número menor que 25 positivo. Então, poderei colocar 24, 22 e assim por diante. Em seguida, tá? A máquina deve, depois de processada, apresentar na fita o resultado da subtração. Certo? Então vocês vão fazer uma máquina de Turing que vai pegar os números, vai ler os números aqui, certo? Quando chegar no sinal de menos, vai começar a diminuir os números, ok? Isso vocês conseguem fazer com uma fita só. Talvez seja um pouco trabalhoso. Eu vou dar o começo disso para vocês. File New Turing Machine. Vocês vão ter que fazer uma máquina que faça o seguinte. Bom, enquanto for positivo, for a primeira parcela, ela vai trabalhar de maneira semelhante. Eu não vou fazer a máquina toda, não, porque isso é o tema de vocês, tá? É semelhante a outra. Leu o número 1, escreveu o número 1, foi para a direita, certo? Quando a máquina lê o número, quando a máquina lê um número, ou símbolo, desculpa, de menos, ela deve ler o símbolo de menos e ir para a direita, certo? Aí vem o seguinte: se depois do símbolo de menos, o sinal que eu encontrar for um sinal de vazio, quer dizer que eu acabei a equação. Então, vazio, vazio, vai para a direita, acabou. Agora, se for o número 1, ela deve avançar. Ela deve avançar até. Ela deve avançar. Aqui. Vou fazer a outra setinha primeiro para ficar mais fácil de explicar. Ela deve avançar por todos os números 1s, certo? Todos os números 1s, até que ela encontre um vazio. Quando ela encontrar um vazio, ela deve escrever vazio e deve voltar para a direita. Depois que ela voltar para a direita, ela deve apagar o último número 1. Então, se ela vai ler número 1, vai escrever vazio e deve continuar indo para a direita até tanto quanto qualquer caractere que ela leia, menos vazio. E foi bem aqui, eu cliquei 2 vezes e entrou justamente o vazio. Então, ela deve começar a voltar. Inferno. Ela deve começar a voltar lendo 1, escrevendo 1. Left, certo? Ela deve voltar, se ela lê o sinal de menos, escreve menos e left, tá? Até que ela encontre o início da fita, até que ela encontre o lado da esquerda da tua equação. Quando ela encontrar o lado da esquerda, ela avança 1, apaga aquele primeiro dígito e repete esse processo todo aqui, tá? Então eu não fiz ele inteiro, eu dei o começo para vocês da ideia, tá? Então ela vai ler 1, ela chegou no final da fita.
Então nós teremos aqui menos, certo? Então ela leu aqui, vamos apagar isso aqui para não atrapalhar. Então a minha máquina vai ler. Eu leio 1, escrevo 1, leio 1, escrevo 1, leio 1, escrevo 1. Leio o sinal de menos, escrevo o sinal de menos. Leio o número 1, escrevo o número 1. Leio o número 1, escrevo o número 1. Quando eu li o final, eu volto 1, chego aqui, gravo um novo símbolo de final aqui, certo? E começo a voltar. Leio 1, volto 1, leio menos, escrevo menos, leio 1, volto 1, leio 1, volto 1, leio 1, volto 1, até que eu chego aqui, eu esqueci de colocar, Ctrl X, Ctrl V, que aqui eu também tenho o sinal de final, né? Lembra quando ele rola a fita, tem quadradinho para a esquerda e para a direita. Quando ela encontrou esse sinal de final aqui, ela volta 1, aí ela escreve, se ela lê 1, ela escreve vazio, final, né, então, né, e repete o processo. Aí chegou aqui, volta aqui, apaga 1 e volta para cá, volta, chegou aqui, leu vazio, volta para cá, escreve final. Aí vem para cá, tem o número 1, leu o sinal de menos, vai para, aí ele vai para o próximo é final. Aí aqui, como o próximo é final, eu posso fazer o seguinte aqui. Eu posso fazer com que ele volte 1 e apague o sinal de menos. E aí a máquina vai ter feito a diminuição de um por outro, com uma fita só. Ok? Bom, eu quero que, eu dei o começo aqui, expliquei, mas eu quero que vocês façam. Tá? Aqui é o inicial, aqui em algum momento vai ser o final. Tá. Ah, alguém teve uma ideia melhor? Ah, professor, eu poderia colocar o 1 e o menos numa bolinha só aqui. Aí se for final, vim para cá. Se não, professor, eu sei, eu entendi. Sim, pode fazer, tá? Eu quero que funcione. Eu quero que vocês façam a máquina funcione. Vocês dêem o print screen da máquina funcionando, a máquina que eu coloco os sinaizinhos de 1 e postem para mim. Esse é o trabalho de vocês, tá bem? Então, obrigado, ótimo vídeo, ótima semana para vocês, tá? Eu acho que o próximo vídeo eu coloco para vocês provavelmente terça-feira, tá bem? Que vai ser a máquina de leitura em múltiplas fitas. Então, até mais. Tchau, tchau.